Deputado Choi Sai-peng. Obrigado, senhora presidente, senhor secretário. Tenho muita honra de ser o primeiro a colocar questões. Queria também trocar opiniões com o senhor secretário sobre o planeamento das novas zonas. Segundo o governo, é dada prioridade na construção de uma cidade verde, que eu também concordo perfeitamente. E há bocado o governo também já divulgou dois grandes projetos, ou seja, o primeiro tem a ver com a Zona Internacional Turística e também o Parque Industrial de Ciência e Tecnologia. Então, é possível reduzir as emissões de carbono nestes dois projetos para refletir a maior responsabilidade a assumir por Macau. Será que neste parque industrial que se situa num lugar mais autônomo, então será possível aproveitar o conceito de uma ilha em Xiamen para proibir a entrada de carros com emissão de poluentes e só é permitida lá a circulação de veículos elétricos ou ecológicos ou até veículos de socorro, etc. Será isto possível no planeamento preliminar destes projetos e também é possível assegurar que as entidades de execução de obras possam adoptar um conceito verde para realizar a execução de obras. E hoje também recebi um telefonema do setor para apresentar solicitações ao senhor secretário, porque estes projetos envolvem votados erários públicos. Então, em Macau também há diferentes entidades de execução de obras, fiscalização de obras, etc. E assim, para concorrer no concurso, então, se ganhar, é necessário ter forte capacidade. Então, será possível que o governo defina critérios para permitir o acesso ou a participação de empresas locais ou talentos regressados do exterior para Macau para nestes projetos grandes em prol da captação de talentos do exterior para Macau. Trata-se de uma expectativa do setor, porque nos concursos anteriores do governo também houve critérios de dar prioridade na contratação dos locais. Então, será nestes dois projetos. Isto também é viável? Depois, quanto à criação de regime de regimes profissionais. Em 2015, o governo também já elaborou uma lei sobre as qualificações profissionais no domínio das obras e assim, para aumentar a atratividade da RAEM, então será possível o governo avança com a revisão do regime de qualificações profissionais na área de engenharia ou arquitetura, etc. Porque aquela lei já foi implementada há mais de 10 anos e quanto da aplicação dos respectivos regulamentos administrativos, também destacamos espaços para a sua melhoria. Aquela lei também já é um exemplo e depois também foram promulgadas outras leis também de qualificações profissionais, por exemplo, para assistentes sociais, etc. Então, espero que o governo possa avançar com os seus ajustamentos, tendo em conta a realidade local. E quanto à renovação urbana no Porto interior, porque trata-se de um local de grande importância, com frequentes inundações ou
refluxo de água do mar e, portanto, o governo também já avançou com a construção de box culvert e também reordenamento de redes rede de abastecimento ou drenagem subaquáticas. Então, será que o governo pode também, tendo em conta o planeamento dos espaços nacionais para a zona de cooperação aprofundada e segundo este plano, então será criado um novo canal entre a ilha financeira de Hanqing e também Macau. E sabemos que haverá muitas obras a ser realizadas no porto interior e muitos lojistas também estão a ser afetados pelas inundações. Então, será possível definir um plano mais detalhado para estas obras, quais são as obras necessárias, quais não são, porque este problema já está a afetar, a perturbar os moradores, os lojistas daquela zona. E assim, quer no porto interior, quer na parte da Avenida San Malo, podemos ou não proceder a alguns aperfeiçoamentos ou melhorias e, segundo o planeamento de proteção ambiental de Macau, o governo está a realizar estudos sobre este planeamento e também, segundo um departamento das Nações Unidas, até 2050 e houve um aumento de consumo energético. Então, quanto ao planeamento de consumo ou planeamento de eletricidade, o governo vai exigir que os nossos sistemas possam ter capacidade de suporte até 2050. E sabemos que entre os 4 grandes projetos, de facto, o governo já avançou com o respectivo planeamento de terrenos. Então, com isto, será possível ajustar os objetivos do uso de terrenos, vai ou não rever o regime jurídico de planeamento urbanístico em articulação com a realização destes projetos, porque sabemos que em 2013, segundo a Lei 12 para 2013, foi promulgado a Lei de planeamento urbanístico. Então, será possível que o governo também avance com a revisão desta lei? Tenho ainda algum tempo. Queria, assim, colocar algumas questões do setor sobre o mercado imobiliário. Sabemos que agora há muitos terrenos que foram recuperados. Então, há dados sobre o seu planeamento? Obrigado. Deputado Lei Yuan, obra, senhor presidente, senhor secretário, seus colaboradores, caros colegas, bom dia. Quanto à segurança dos prédios, é a base habitacional da população. Portanto, primeiro gostaria de perguntar sobre a reparação dos prédios, porque a segurança dos prédios que é a responsabilidade dos proprietários. E através da transferência ou a cooperação entre serviços, para o efeito, e de Hong Kong houve um incêndio grave recentemente, portanto temos de dar grande importância para a segurança de prédios. E em Macau também há muitas obras com pragas de andaimes, e o governo, qual o papel do governo para assegurar a segurança dessas obras? E como sabemos que os prédios de Macau são na sua maioria antigos, e há mais de 5.000 prédios com a idade de mais de 30 anos, e 800 dos edifícios que têm ou dispõem de empresas de condomínio. Portanto, há ou não qualquer medidas concretas para promover os prédios de 3 nãos para construir empresas de gestão ou também assembleia de condômino para
por exemplo, resolver conflitos e convocar reuniões para facultar mais apoio e também há que também rever as instruções para o efeito, mas que tem a ver com a fiscalização. E quanto às obras de reparação de pedras, os trabalhos do governo ou o funcionamento de fiscalização, como é a respectiva fiscalização e há um mecanismo para uma fiscalização periódica e também vai o governo divulgar os status de vistoria para que a população conhecer a situação de execução do governo, se houver qualquer situação de irregularidade, há ou não qualquer sanções para o efeito e segundo Schlag, o governo vai através de conferências elevar técnicas de gestão de propriedades ou seja, através de plataformas ou aplicação de telemóvel para introduzir mais formas de fiscalização inteligente e no futuro vai o governo ponderar, ou além de divulgação ou sensibilização, ponderar introduzir sistema de gestão inteligente para que a gestão de prédios pode virar para um caminho mais inovador, mas que tem a ver com planeamento urbanístico ou renovação urbana, segundo a Schlag, e há que desenvolver o papel do Conselho para a Renovação Urbana e também vai implementar medidas para embelezamento de ruas e também reparação ou melhoramento da situação de edifícios. Como o período de renovação urbana é longo, portanto, e não sei se há qualquer medidas de curto, médio e longo prazo para melhorar, por exemplo, o ambiente ou a situação, a imagem geral das zonas comunitárias. Portanto, senhor secretário, e estamos na fase de melhoramento do mecanismo de reparação predial e além da atualização de fachada dos prédios, há ou não medidas ou vai implementar plano de apoio para o emplacamento das ruas ou para reloteamento das faixas dos prédios ou também para iluminação e também aumenta pontos feitos, etc. E mais, ou para que zonas antigas com condições suficientes que possam melhorar o ambiente das suas zonas. Sim, mais. E segundo o Schlag, e vai ser agrupados os dados sobre ascensores e esses dados vão ser integrados no sistema ou rede de informação cadastral. Espera-se que o governo possa aproveitar melhor esses dados, ou seja, por exemplo, a idade dos edifícios e registros sobre os fundos de reparação predial para fazer uma análise geral sobre a situação das ruas, para criar um mecanismo de risco e gestão das ruas. Portanto, senhor secretário, no futuro vai, através dessa análise desses status, para divulgar informações junto da população, para podermos saber que zonas necessitam reparação urgente ou premente e para avançar com esses trabalhos de forma ordenada e mais que tem a ver com as locações da população ou situação de trânsito. Primeiro tem a ver com táxi. Em 2019, ou época de ponte, tivemos 1.900 táxis. Agora temos 1.460 táxis. E com novos táxis, depois da sua entrada em vigor, temos mais 600 táxis. E esses táxis vão entrar em vigor no segundo trimestre. E em setembro, cerca de 900 táxis que saíram do mercado, entre aspas. E, segundo a Schlag,
temos que controlar o número de táxis de forma científica e o governo disse que ia ponderar de forma prudente sobre a atribuição ou concessão de licença de táxis. Gostaria de saber o que significa o controle científico ou com base ou qual a diferença entre o novo plano e as medidas adotadas sobre a atribuição de licença e como é que o governo vai fazer para controlar o número de táxis e, por exemplo, a recuperação e também a atribuição de licença de táxi, qual o plano do governo e também tem a ver com os serviços sem barreiras de táxi e quanto ao novo concurso de licença de táxis, o governo vai aumentar o número de táxis sem barreiras para facilitar a vida das pessoas portadores de deficiências e quando é que esses táxis vão entrar em funcionamento e quanto ao combate de táxis ilegais, entre janeiro e outubro deste ano, os casos ilegais aumentou 163%, por exemplo, recursos de transporte, etc. Senhor secretário, quanto a esse aumento significativo, qual a razão principal e vai reforçar a execução da lei e isto pode apoiar reduzir os casos ou depois de aumento de visitantes, os taxistas vão cometer outra vez esses atos ou praticar esses atos e vai o governo também reforçar a vistoria nos pontos negros e também reforçar a implementação do regime de redução de pontos ou pontuações, mas que tem a ver com a chamada de táxis por plataforma online. Obrigada. Deputado Mati Singh. Bom dia a todos. Senhor secretário, sobre a construção de uma cidade feliz e também para o desenvolvimento, porque isso tem a ver com a tutela do senhor secretário. Sim, tenho algumas questões que queria partilhar com o senhor secretário. Sabemos que quanto ao trânsito, por exemplo, algumas obras de grande envergadura, por exemplo, a linha do metro da Taipa e da linha da Hanjin tem já entrado em funcionamento. Sim, em Macau, nas zonas da cidade há problemas com o trânsito, por isso, tem uma grande pressão. Por isso, há que desenvolver o transporte terrestre e também o transporte ferroviário. Por isso, a linha da Taipa já entrou em funcionamento há 6 anos. Podemos ver que foram registrados o recorde de passageiros. Não sei se tem feito alguma investigação que os passageiros, quais são os grupos ou desses passageiros. Como sabemos, durante as horas da ponta, para os trabalhadores e também para os estudantes, como é possível aumentar a sua vontade de utilizar o metro ligeiro nos seus transportes? E quanto à pressão, interligação transfronteiriço, por forma a criar Macau enquanto uma plataforma e uma base e para transformar num interlocutor com precisão. Sabemos que as linhas do metro ligeiro de Macau é o sucesso do desenvolvimento das infraestruturas. Sabemos que há que acompanhar, ou seja, através de cooperação interdepartamental, recorrendo a alguns equipamentos ou instalações culturais. Sabemos que podemos utilizar o metro ligeiro para a ligação entre os aeroportos. Por isso, como é possível aumentar a vontade dos turistas a utilizar o metro ligeiro nas suas viagens e transportes? Sabemos que todos utilizam a inteligência artificial, ou seja, para a construção de alguns bases de dados
e utilizam os chips, por exemplo, na Singapura, recorrem algumas tecnologias e alguns testes. E em Macau, como é possível integrar o desenvolvimento da inteligência artificial por forma a dar resposta às indústrias ou mais 4? Sabemos que há que haver uma articulação com o desenvolvimento das indústrias. E quanto ao planeamento e quanto ao desenvolvimento das novas tecnologias, há que ter as tarifas de eletricidade razoáveis. Por isso, quanto à construção das infraestruturas elétricas, sabemos que Macau tem entrado em contrato com a China Southern Power para temos um protocolo de cooperação. Como é possível aumentar a cooperação com essas empresas por forma a aumentar a estrutura do fornecimento de energia elétrica? Sabemos que temos muitas necessidades na utilização de energia elétrica, por isso não sei se há margem para a redução das tarifas de eletricidade. E quanto à aplicação da inteligência artificial para a construção de Macau como uma cidade turística, por exemplo, em termos de transportes, recorremos a um sistema de temporização automática dos semáforos. Sabemos que os semáforos inteligentes. Queria saber quanto à construção de instalação de equipamentos complementares e quanto às previsões meteorológicas, como é que podemos recorrer à inteligência artificial por forma a fazer as respectivas previsões de chuva, das tempestades tropicais e das inundações? E quanto ao ambiente urbano, que está relacionado com a vida da população, e trata-se de um fator bastante importante para atrair o regresso dos estudantes a Macau para se desenvolver. E quanto ao planeamento de proteção ambiental 2021-2025, esse plano quinquenal, queria saber quais são os resultados deste planeamento. Sabemos que estamos a elaborar o respectivo plano quinquenal 2026 a 2030. Queria saber quais são os planos que o governo tem para a respectiva maioria. O governo tem lançado desde 2007 o prémio de Hotel Verde. Sabemos que quanto às reduções das emissões de carbono, todos têm adotado umas medidas para resolver estes problemas. Por isso, no futuro, quanto às ações de divulgação e sensibilização, então vai o governo convidar os premiadores deste Prémio Hotel Verde para que todos possam desempenhar bem esse papel de descarbonização, por forma a construir Macau em uma cidade habitável. Espero que o Sr. Secretário possa dar uma resposta às minhas questões. Senhor Deputado Leão José, obrigado. Senhor Presidente, Senhor Secretário, senhores colaboradores, caros colegas, bom dia. O Patana e o Porto Interior têm sofrido de inundações ao longo dos anos. Após a construção da estação elevatória de águas providenciais, a situação já melhorou, mas quando o tufão Hagasa passou por Macau, as zonas continuaram a ser afetadas. Lá referiu-se que
A linha leste do metro ligeiro vai ser construída de forma acelerada e também vai haver plano para a sua extensão, promovendo o desenvolvimento do sistema do metro ligeiro. Mas parece que não há nada que tenha a ver, ou seja, não foi apontada a linha oeste do metro ligeiro. Não sei se o governo também vai incluir isto na sua calendarização, porque esta obra também é muito importante para a prevenção de inundações, porque podemos aproveitar a construção da linha leste para otimizar os trabalhos de prevenção de inundações e de drenagem. E, segundo a SLA, o governo vai realizar estudo sobre o reordenamento do porto interior. Então, qual é o conteúdo deste estudo? Vai abranger o planeamento de trânsito desta zona e nós temos ainda o plano de rio duas margens. Será que esta parte também vai ser incluída neste estudo? Gostaria de ouvir mais sobre este aspecto. Mas, relativamente à renovação urbana, em 2019, o governo lançou o regime jurídico sobre a habitação para alojamento temporário e habitação para troca. E no nota P da Areia Preta também já estão concluídas as respectivas habitações. E o procedimento para o regulamento da habitação para alojamento temporário e os respectivos ainda não foram divulgados. Não sei qual é o plano do governo. E relativamente à troca de habitação, o governo vai proceder, ou seja, já está a realizar uma consulta pública sobre esta matéria. Então, como já há tantas habitações concluídas, nomeadamente a habitação para a troca, será que os apartamentos também vão ser aproveitados no âmbito da renovação urbana? Porque agora nos bairros comunitários antigos há muitos edifícios antigos e gostaria de saber se o governo vai adotar novos modelos para promover a renovação urbana. Quanto à política relativa à habitação para a troca, no âmbito da renovação urbana, será que os proprietários vão aceitar a troca do direito de propriedade? Será que esta é uma iniciativa que o governo pode adotar para promover a renovação urbana, aproveitando assim a habitação para a troca? Mas optimização do ambiente dos bairros antigos, nomeadamente de Sepaiwan. Segundo a SLA, nós concluímos a subestação da Barra e também a subestação da central térmica. E, de fato, em Coluana também temos algumas obras de abastecimento de água canalizada. Ou seja, a qualidade do abastecimento de energia elétrica e de água tem vindo a aumentar. Só que em alguns bairros antigos, as instalações também ainda estão bastante antigas. Então, como é que podemos melhorar a situação? Será que o governo vai proceder a obras de optimização de tubagens? E no Cotai, neste ano, devido a chuvas intensiais, houve várias inundações. Será que o governo vai proceder a uma análise da situação de drenagem desta zona, elaborando planos a curto e longo prazo, optimizando a situação? E relativamente ao aumento da potência elétrica, será que o governo vai avançar com a revisão legislativa para facilitar o pedido de aumento da potência, respondendo às necessidades da população? O governo deve dar prioridade à qualidade de vida da população, optimizando os respectivos diplomas legais.
Por exemplo, agora em algumas zonas antigas não há possibilidade de requerer a instalação de contadores de eletricidade e de água também. De vez em quando é muito difícil requerer o aumento da potência. Isto tem a ver com história, ou seja, por vários fatores, os moradores não conseguem apresentar a certidão do direito de propriedade, por isso há muitos impedimentos. Mas o governo pode tentar resolver esta situação que tem a ver com a história, porque antes do retorno da pátria, os moradores não encontravam este problema, mas agora, provavelmente por causa da alteração da lei, por não conseguirem apresentar os documentos necessários, não podem pedir ou apresentar o requerimento. O governo deve ter em conta isto e facilitar a vida da população. Relativamente à exploração dos terrenos, como disseram alguns colegas, o governo já recuperou vários terrenos nos últimos anos que ficam por desenvolver. E o governo também atribui grande importância à sua revitalização e ao seu aproveitamento. E toda a gente está muito atenta a esta questão. E o governo também já elaborou alguns planos de utilização provisória para criar parques de estacionamento provisórios ou campos desportivos. Mas, de fato, ainda há bastantes terrenos que podem ser aproveitados. Por exemplo, podemos fazer uso destes terrenos para ser usados depois na construção no desenvolvimento dos 4 projetos prioritários. Espero que o governo aproveite ainda melhor os terrenos na reserva. E a população está atenta ao desenvolvimento também dos parques de estacionamento e também dos campos desportivos. E o setor comercial também queria saber se é possível arrendar alguns terrenos por período provisório para também participar no seu desenvolvimento, aproveitando de forma provisória destes terrenos. Espero que o governo possa ter em conta estas sugestões. Deputado Lê Wing-Kwong, obrigado, senhora presidente, senhor secretário e os seus colaboradores, muito bom dia. Eu sei que o senhor secretário tem dado prioridade e também apoio à utilização de veículos elétricos. E quando estava a ser diretora do SPA, também já foram lançados planos de apoio financeiro para estes efeitos. E neste ano também foi lançado plano de instalação de tomadas de formato duplo para carregamento de veículos e também vai ser criados postos de supercarregamento. Mas agora em Macau o número de veículos elétricos é relativamente mais baixa em comparação com as regiões vizinhas. E agora, nos prédios privados, para instalar postos de carregamento, os procedimentos são complexos. E mesmo, segundo os proprietários de motas elétricas, também há dificuldade no carregamento nos parques de estacionamento públicos e em articulação com a meta dupla de governo nacional. Então, o governo já tem mais planos de melhorias, de instalações de carregamento, ou até vai simplificar os procedimentos de instalação de postos de carregamento nos prédios privados. E será que o governo tem ainda condições para instalar mais estação ou postos de carregamento, postos de supercarregamento, para assim incentivar mais a população a utilizar os veículos elétricos, melhorando assim a qualidade do ar e em resposta à dupla meta do governo nacional.
há anos também foi definido o planeamento das zonas das áreas marítimas, também e ainda um planeamento das áreas marítimas. E agora, qual a situação do uso e gestão das áreas marítimas? Espero que o governo possa fazer uma apresentação sobre isto, porque antes também foram realizados muitos trabalhos. Além disso, segundo a sua apresentação, sim, a primeira fase da estação de água reciclada em Coluana vai entrar em funcionamento em breve. Então, qual a situação da construção de estações de água reciclada? E sabemos que quanto à lei de telecomunicações, qual o procedimento legislativo desta lei? E segundo as previsões, como é que esta lei pode melhorar o ambiente de negócios do setor? Trata-se de uma questão alvo da atenção da população. E quanto a questões que têm a ver com a vida da população, e sabemos que quando das deslocações temos de estacionar o carro, e em Macau há muitos veículos de 7 lugares, mas agora os lugares nas vias públicas, o tamanho é igual ao anterior, ou seja, um veículo de 4,7 metros. É difícil estacionar este veículo num lugar nas vias públicas, porque é mesmo muito difícil. E quanto aos carros MPV e também carros elétricos, também tem normalmente tem 5 metros e, portanto, é difícil o seu estacionamento, podendo também obstruir a circulação de outros veículos, resultando em problemas de engarrafamentos. Então, senhor secretário, pode ou não, tendo em conta a realidade das vias públicas, alargar o tamanho dos lugares nas vias públicas. E quanto aos lugares gratuitos para motas, agora, muitas motas, depois de ser estacionados nos lugares, não vão ser mobilizados, porque os lugares são gratuitos. Então, como é que o senhor secretário vai equilibrar as necessidades dos moradores e também dos utentes desses lugares? Porque muitas pessoas estão a utilizar ou ocupar estes lugares, impedindo o uso de outros. E isto é uma inconveniência para os residentes. E quanto aos parquímetros nas vias públicas, sabemos que no interior da China é possível pagar as tarifas através da aplicação ou online, mas em Macau há que pagar as tarifas do parquímetro presencialmente. E se conseguimos encontrar um parquímetro de 4 horas, então tudo bem, mas se não, os residentes têm de pagar as tarifas durante o horário de serviço. E eu sei que a intenção do governo é boa, é para libertar mais lugares de estacionamento, mas será mesmo com a modalidade de pagamento, de pré-pagamento, isto também pode causar problemas, porque se pagar a mais, não há restituição, e se pagar a menos, então isto também pode resultar em infrações de trânsito. Assim, será possível rever de forma global as modalidades de pagamento de tarifas do parquímetro.
de ou não tomar como referência as práticas das outras regiões para encontrar uma modalidade de pagamento mais razoável. E quando o crime divulga a responsabilidade constante da lei de trânsito rodoviário, trata-se de um crime público, mas implica apenas atos ou condutas leves de gravidade leve, porque o autor tem de provar a sua inocência e isto também implica processos de investigação e será possível tornar este crime em crime não público. Porque em algumas situações deve ser um crime semipúblico. Obrigado. Tem a palavra o senhor secretário. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a questão colocada por 5 deputados. Primeiro, vou responder as questões colocadas pelo deputado Choi Sai-peng sobre 4 projetos. Temos 2 parques industriais entre 4 projetos essenciais e se podemos ter um plano com antecedência, ou seja, introduzir elementos VET ou de proteção ambiental nesses projetos. Por exemplo, na zona C, se podemos ponderar apenas veículos movidos a energia ou o governo da RAEM toma uma postura aberta e vamos recolher a opinião da população e se conseguimos chegar a um consenso, vamos implementar segundo as opiniões recolhidas e vamos facultar instalações para apoiar a entrada de veículos movidos não combustíveis. Ou, por exemplo, vamos facultar combustíveis não fósseis e vamos facultar, por exemplo, instalações de carregamentos, etc. Mas primeiro vamos recolher opiniões da população. E mais, segundo o setor, ou seja, as empresas que pretendem participar nos trabalhos desses projetos e o governo da RAEM apoia este. E no futuro, na fase de concurso público, vamos ponderar as opiniões apresentadas pelo setor com base numa situação de igualdade ou situação justa para melhor desenvolver os respectivos trabalhos e quanto à revisão do regime ou mecanismo profissionais, o regime de qualificação profissionais e desde a sua entrada em vigor, passado já 10 anos. E na fase preliminar, e depois de eu tomar posse, eu comuniquei com 6 associações para os trabalhos de revisão. E vamos trabalhar de fácil para difícil. Vamos tentar, por exemplo, criar mecanismo de formação contínua e de forma flexível para o seu tratamento. E vamos ponderar em primeiro a revisão dos respectivos mecanismos e esperamos que num curto prazo ou depois de comunicar com o setor, possamos chegar a um consenso para avançar com os respectivos trabalhos. E quanto ao estudo sobre o Porto Interior, tal como referiu a deputada Le Yuan, e em relação ao plano do Porto Interior, há que incluir 3 elementos. Primeiro, a linha oeste do metro ligeiro e a criação de uma rua que circula o exterior e também um plano de revitalização da zona do Porto Interior. Por exemplo, recentemente temos alguns dados
sobre as atividades comerciais no porto interior que serão afetadas. Portanto, o governo tem que reforçar o grau de trabalho sobre o reordenamento do porto interior. Por exemplo, vamos reservar as funções do porto gás e também os elementos turísticos. E também vamos aditar elementos comerciais para revitalizar a zona do porto interior. E se houver qualquer mudança, ou seja, qualquer mudança tem um lado positivo e também um lado negativo. Se houver, ou seja, há risco e também há oportunidades. E no futuro, espera-se que com o reordenamento do porto interior, melhoria da situação de trânsito, ou seja, são esses trabalhos, os estudos e elementos essenciais para os trabalhos de reordenamento do porto interior. E, tal como referiu o deputado Mati Sen, sobre abastecimento de eletricidade em Macau, a emissão de carbono vem de duas fontes. Por exemplo, o trânsito rodoviário terrestre e também energia. E temos que dar articulação com a meta de redução de carbono ou dupla carbono do país. E 90% de eletricidade vem de aquisição de eletricidade e 10% é geração de eletricidade. E vamos tentar, antes do final de 2025, atingir neutralidade de carbono. E vamos comunicar com a empresa China Southern Power Grid para adquirir 100% de eletricidade da empresa, ou 100% de eletricidade fértil. E quanto ao fornecimento seguro e também a segurança de eletricidade, estamos a planear a quarta interligação de eletricidade para assegurar o funcionamento seguro da eletricidade de Macau. E essa eletricidade vai entrar em Macau através da zona A dos Novos Aterros e também comunicamos com a subestação de Zhuhai e estamos a negociar de fase inicial e para a quarta interligação, ou seja, com a entrada em vigor da quarta interligação, o fornecimento de eletricidade será segura e estável. Mas, porque agora temos 90% de eletricidade adquirida ou através da aquisição. E agora a geração de eletricidade é feita através de gás natural. E tal como eu referi na minha apresentação, vamos renovar o contrato com a empresa ou sociedade de eletricidade CEM. E vamos exigir a CEM, na futura alteração de mecanismo, tem que introduzir o elemento fértil ou seja, hidrogênio, ou elemento de hidrogênio para o mecanismo de geração de eletricidade para podermos dar resposta à política nacional de neutralidade de carbono. E, tal como referiu o deputado Choi Sai-ping sobre renovação urbana e planeamento urbanístico, e quanto à revisão deste trabalhos, ou seja, esses trabalhos vai empregar a revisão da lei relativa ao planeamento urbanístico. E quanto à dívida de terrenos, e o governo tem promessa e temos a responsabilidade de avançar com esses trabalhos de forma justa
E quanto à questão da deputada Lei Yuan, várias questões, incluindo a reparação de edifícios de 3 não. E temos que salientar que, em relação à reparação predial, temos o Fundo de Reparação Predial e estamos a realizar a consulta pública da fase preliminar sobre a revisão deste Fundo de Reparação Predial. E vamos reforçar ou alacar o âmbito de projetos ou áreas de apoio para melhor avançar com esses trabalhos de reparação predial. E quando já os edifícios de 3 nãos, e para, ou seja, quando a parte de instituição de habitação e mais também serviços solos de construção urbana vão promover em conjunto os trabalhos de reparação predial desses edifícios de 3 nãos e a DISAMA também estar, por exemplo, a CEM vai, através de participação dos seus sócios, apoiar, melhorar as instalações de eletricidade dos edifícios de 3 nãos e para alguns planos semelhantes, esperamos o governo e algumas concessionárias com a promoção em conjunto possam promover esses trabalhos para a melhoria desses prédios dos 3 nãos. E quanto aos incidentes, sim, a construção urbana vai em colaboração com os bombeiros e também com a DESAL e a IAM vão reforçar as respectivas inspeções. E quanto à prevenção e do licenciamento, vamos introduzir algumas cláusulas ou exigências para prevenir este tipo de situações. Quanto a essas instalações, vamos utilizar materiais que podem retardar o fogo e também vamos proceder às respectivas orientações e são trabalhos de prevenção para a remoção dos objetos. Por isso, vamos reforçar as respectivas inspeções por forma a reduzir este tipo de situações. Quanto à gestão inteligente, sim, vamos utilizar esta sugestão da deputada Lei Yuan para no âmbito da renovação urbana. Quanto ao embelezamento das vias públicas, trata-se de um trabalho prioritário da construção urbana. Para além da UIAM, algumas competências do UIAM vão ser transferidas para as obras públicas e construção urbana. Por isso, esses trabalhos, essas funções vão passar da tutela da construção urbana. Por isso, quanto ao embelezamento das vias públicas, vão dar resposta à coordenação desses trabalhos com a proteção ambiental, IAM. E quanto aos planos de apoio financeiro, sim, porque tem a ver com espaços públicos, por isso tem de ser feita por iniciativa do governo. Por isso também vamos ouvir as opiniões do público para optimizar esses trabalhos. E quanto aos táxis, sim, os dados da deputada Lei Yuan estão corretos. Atualmente são 1.400 e tal. E no curto prazo vamos aumentar 100 táxis, essas licenças de táxis. Sim. Antes eram 700 daquele concurso e no futuro vão aumentar para 800. Por isso, no total, totalizam do 2.000.
vamos introduzir algumas exigências permitindo aos portadores de deficiência, por forma a aumentar os táxis sem barreiras, ou seja, duplicar este número de táxis, facilitando o uso por parte dos portadores de mobilidade reduzida. E quanto às irregularidades, vamos, em colaboração com os serviços de segurança pública, por forma a resolver este tipo de situações. Quanto ao serviço de chamada de táxis, como estamos a proceder à revisão do respectivo regime jurídico de táxis, vamos também proceder à revisão do respectivo regulamento, permitindo ao serviço de chamada de táxis, promovendo melhores condições para essa atividade. Quanto aos passageiros do metro ligeiro, para algumas linhas, por exemplo, da linha de Hangqin, a maioria são estudantes dos passageiros. Por isso, quanto à composição desses passageiros, vamos promover os trabalhos, ou seja, promover o metro ligeiro como o principal meio de transporte utilizado pela população. Quanto aos semáforos inteligentes, vamos promover, porque agora com a tecnologia, ou seja, da inteligência artificial, por isso vamos promover esses trabalhos. Quanto à concretização do planeamento da proteção ambiental, sabemos que estamos a elaborar os trabalhos do respectivo planeamento 2026 a 2030. Vamos reforçar, ou seja, a redução dos poluentes e a descarbonização. Quanto ao prémio do Hotel Verde, para promover os trabalhos de proteção ambiental, eu concordo com a sugestão do deputado Machisen, por isso os serviços de proteção ambiental vai fazer isso. E quanto às questões do deputado Larroncei sobre o Porto Interior, e quanto ao AutoP do alojamento temporário, vamos ponderar sobre o alargamento da utilização dessas habitações. E quanto aos terrenos, ou seja, os lotes do Cotai, sobre o fornecimento de energia elétrica e de água. Estamos a proceder aos respectivos estudos, porque tem matérias bastante complexas. Isto também tem a ver com a ocupação ilegal dos terrenos. Por isso, temos de ver como resolver sobre o respectivo fornecimento, mas quero salientar que quanto às vilas, quanto ao fornecimento de energia elétrica, atualmente é suficiente, porque para os T2 isso consegue dar resposta, mas quanto à utilização racional, o fornecimento é suficiente. E quanto às inundações sobre as chuvas intensas no Cotai, vamos ver, tendo em conta a povoação de Chocotá, porque é um terreno abaixo, vamos instalar uma subestação. E quanto à utilização dos terrenos, vamos promover sobre a reutilização de 30 terrenos reaproveitados. Há para zonas de lazer, campos livres ou pontos de alegria. Por isso, visam para este tipo de utilização. E quanto ao carregamento elétrico nos complexos de habitação, vamos
em coordenação com os respectivos serviços de justiça, por forma para aumentar as instalações de postos de carregamento. Sabemos que existem mais de 3.000 postos de carregamento, por isso vai ser aumentado de 606 para 900 e tal. E quanto às áreas marítimas, já dentro do curto prazo vai ser elaborada a respectiva, vamos entrar na produção legislativa, e quanto à realização dos aterros, vamos proceder aos respectiva zona para deposição de material dragado, no total de 83 projetos. Quanto à utilização da água reciclada, no primeiro trimestre do próximo ano vai ser fornecido para o complexo de habitação de Sepaivan e da Universidade de Macau, e também vai proceder à expansão das Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela resposta muito detalhada do Sr. Secretário. Por isso, não vou acrescentar mais. Muito obrigado. Senhora deputada Lui Yiwen, obrigada, senhor presidente, e muito obrigado pela resposta muito pormenorizada do senhor secretário. E com base na sua resposta, gostaria de pedir mais esclarecimentos relativamente ao serviço de chamada de táxi através de plataforma online. O senhor secretário disse que iria desenvolver um estudo para fornecer condições para este serviço. Entretanto, todos os anos temos muitos turistas e a população também tem a necessidade de deste serviço de chamada de táxi. Por isso, até quando é que o governo pode concluir este trabalho? Ou seja, como é que podemos acelerar este trabalho? Ou se o governo tem uma caracterização para este trabalho? Mas relativamente aos táxis acessíveis, com o envelhecimento da população, estes táxis são muito procurados. E no futuro o número vai duplicar. Então, também gostaria de saber quando é que estes novos táxis vão estar disponíveis, porque agora, com a saída dos táxis SUS, temos ainda alguns táxis acessíveis. Qual é o número de táxis que estão disponíveis? Gostaria de saber mais informações para a população ficar descansada, ou seja, ter acesso a este tipo de táxis. Muito obrigada. Deputado Matisen, obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, agradeço a sua resposta. Quanto ao abastecimento de eletricidade, será que através de negociações com a China Southern Power Grid será possível ajustar as tarifas da eletricidade, porque é uma questão alvo da atenção de todos? E quanto à questão da estação de metro ligeiro, o senhor secretário disse que vai negociar com outras áreas para aditar mais elementos culturais. Por exemplo, será possível criar bancas ou lojas comerciais para facilitar os turistas e também os residentes. E quanto à aplicação da inteligência artificial no trânsito, então, no futuro, por exemplo, o sistema de GPS será possível ter acesso às informações de velocidade, de semáforo, etc. Deputado Langonça, obrigado, senhor presidente. Em relação à habitação de alojamento temporário, está como referiu o senhor secretário, vai haver um plano ou estudo, e sugiro que em relação a grupos vulneráveis, por exemplo, idosos ou pessoas com produtores de deficiência, se forem afetados pela reconstrução ou renovação urbana, não sei se o governo vai ponderar implementar medidas de apoio para ajudar esses grupos vulneráveis.
para reduzir os seus encargos em relação às rendas. E mais que tem a ver com a zona, fornecimento de eletricidade, zona Cotai ou Garro. Há fornecimento de eletricidade, mas tal como as vilas ou as casas em vilas, e segundo os respectivos moradores, agora a eletricidade é de volume de 3,4 kW. Portanto, parece que não tem condições para utilizar, pelo menos, ar-condicionado, e espera-se que o governo pode ponderar mais, ajudar mais para esses grupos de pessoas ou moradores, segundo o princípio de simplificação, de centralização de poderes do governo, e espera-se que o governo possa reduzir ou encurtar o tempo necessário para a aprovação de procedimentos no âmbito do direito de propriedade, por exemplo, através da prestação de caução, e se houver proprietário que não quiserem alterar, ou seja, para não afetar direitos e interesses de qualquer pessoa, e com esse princípio de simplificação e descentralização para facilitar as necessidades da população. Deputado Lei Wuncong, obrigado. Há pouco, acho que o senhor secretário ainda não respondeu às minhas questões. Espero poder ouvir a vossa resposta, mas queria salientar quanto ao pagamento, ou seja, quanto ao estacionamento, eu acho que eu não vou repetir. Vou falar sobre o meio de pagamento para o estacionamento. Sei que há que optimizar algumas instalações, que isto tem a ver com os custos, mas isso tem de ser controlável, ou seja, para ajustar as taxas, as tarifas dos parquímetros. Não sei se vai proceder, ou seja, em projetos pilotos para alguns lugares de estacionamento. Se for viável, então podemos fazer isso, porque também isto há margem para melhoria. E quanto à fuga de responsabilidade, porque trata-se de uma questão porque o governo também, eu acho que o governo também pondera proceder à respectiva revisão, mas só que afeta muito a nossa população, porque isso tem a ver com os crimes. Por isso, sobre a fuga de responsabilidade na lei do trânsito rodoviário, espero poder haver uma revisão disto, porque ou seja, se for crime público ou semipúblico. Obrigado. Senhor secretário, muito obrigado, senhor presidente. Devido ao limite de tempo, ainda não respondeu às questões do senhor deputado Lei Wuncong, por isso agora vou começar por aqui. Em relação à produção legislativa da Lei das Telecomunicações, a proposta já está pronta e depois vamos realizar uma consulta pública junto do setor. Esperamos que em 2026 esta proposta de lei possa ser submetida à Assembleia Legislativa para apreciação. O setor apresentou várias expectativas, por isso vamos escutar as opiniões e satisfazer as necessidades do setor. Quanto à questão do estacionamento de veículos, vamos, de forma faseada, alargar o comprimento dos lugares de estacionamento de 5 metros para 5,5 metros. Mas, tendo em conta o número de lugares de estacionamento, também vamos fazer alguns ajustamentos. Por exemplo, em alguns sítios, os lugares ficam com 5,4 metros de comprimento, ou seja, vamos ajustar o tamanho de forma flexível. Quanto aos parquímetros e ao estacionamento de motociclos e ciclomotores,
vamos recorrer aos concursos públicos para reforçar a fiscalização. Ou seja, através de concursos públicos, vamos reforçar a fiscalização e vamos aumentar o número de parquímetros para estes veículos, optimizando o aproveitamento de recursos públicos. Relativamente à fuga à responsabilidade, quando nós procedemos à revisão da Lei do Trânsito Rodoviário, vamos tratar desta questão porque é um assunto alvo da atenção de toda a sociedade e vamos tratar desta questão com toda a prudência. Será que deve ser considerado como crime público ou não? Também vamos ponderar esta questão. Quanto à questão colocada pela senhora deputada Lo Yuen sobre a legislação, ou seja, a calendarização para o serviço de chamada de táxis via internet, esperamos que o processo seja tratado no próximo ano e atualmente temos 7 táxis acessíveis e depois o número vai aumentar para 28. Quanto à sua... nós temos 7... ou seja, no próximo ano este trabalho vai ser implementado de forma ordenada. Quanto às tarifas de eletricidade, questão colocada pelo senhor deputado Ma Ji-sen, em primeiro lugar, vamos tentar reduzir as tarifas dos postos de carregamento. No próximo ano, vamos introduzir um ajustamento. Quanto às tarifas de eletricidade, temos de comunicar com a China Southern Power Grid para ver se há espaço para reduzir ainda mais as tarifas de energia elétrica de Macau. Mas temos que chamar uma atenção porque no interior da China há um subsídio, por isso nós não podemos comparar os nossos preços com os do interior da China. Mas vamos tentar fazer isso, ou seja, reduzir de forma razoável as tarifas de eletricidade. Relativamente à gestão inteligente do trânsito, vamos recolher mais dados. Por exemplo, dados sobre o fluxo de tráfego e optimizar o funcionamento dos semáforos. O senhor deputado Leung Hong-sai perguntou sobre a habitação para troca, ou seja, qual é o preço de arrendamento. Nós, quando procedemos ao trabalho de renovação urbana, vamos ter em conta a realidade, a situação real dos arrendatários para definir os preços. E quanto às filas, ou seja, ao abastecimento de eletricidade nas filas referidas, atualmente a potência é de 3,4, ou seja, eles podem ligar 3 ar-condicionado ao mesmo tempo. Ou seja, a capacidade chega a ligar, a potência chega a ligar 3 ar-condicionados, 3 aparelhos de ar-condicionado ao mesmo tempo. Podem pensar se isto já é razoável ou não. De qualquer modo, vamos colaborar com os serviços competentes para optimizar o trabalho no âmbito da simplificação, descentralização e optimização. Mas será que podemos avançar com a mudança da finalidade das frações nas filas antigas? Porque, de fato, está em causa o registro de propriedade e estes sítios em causa são destinados à finalidade habitacional ou comercial. Temos que respeitar a história e, se for necessário, vamos introduzir ajustamentos, se não, então já é outra questão. Obrigado. Deputado Ho Keng-lan, obrigado, senhor presidente, senhores secretários e seus colaboradores. Bom dia. Depois de ouvir sua apresentação e também as questões de outros deputados, podemos ver que qual o rumo de trabalhos para o próximo ano da sua área. E quanto à proteção ambiental, sim, o governo, em articulação com a meta dupla do
carbono, então há que aumentar a generalização do uso de veículos e motos elétricas. E sim, também foi alargado a área, o âmbito de apoio e financiamento ao abate de veículos antigos movidos a gasóleos e com o aumento de motos elétricas para 40%. Então, há armários para troca de baterias para motos elétricas. Sabemos que estas motos, a primeira motos elétricas também têm de ser substituídos. Então, a sua bateria também precisa de um tratamento especializado. Então, como é que podemos assegurar o seu tratamento seguro e em articulação com a exigência de proteção ambiental? E quanto às tarifas de eletricidade, de fato, em 2015 também foi promovido o Regulamento de Segurança e Instalação das Interligações de Energia Solar Fotovoltaica e até outubro deste ano só foram recebidos 30 pedidos de consulta sobre esta energia. Então, para reforçar o uso de diferentes energias, então o senhor secretário vai promover a maior participação das empresas locais no uso da energia fotovoltaica. E quanto à estratégia a longo prazo de redução de carbono, sabemos que a conservação energética é muito essencial para isto e também o governo já avançou com a instalação de gasoduto de fornecimento de gás em alta pressão e até 2023 o número de utentes vai atingir 23 mil pessoas. Então, como é que podemos melhor promover a sua utilização e também os trabalhos de instalação nas zonas comunitárias? Nas LAG para o próximo ano foram mencionados um conjunto de trabalhos de melhoria da política de circulação de veículos de Macau em Guangdong, mas o governo já pensou em a política de circulação de veículos de Guangdong para Macau e Hong Kong, porque em Hong Kong já foi implementada a primeira medida de circulação de veículos de Guangdong em Hong Kong e vai ser implementada a segunda fase desta medida. E sabemos que estas medidas têm de ser mútuas. Sabemos que a Macau é pequena, com estradas estreitas e as pessoas têm diferentes opiniões quanto à circulação de veículos de Guangdong em Macau e isso requer muitos estudos para chegar a consenso. Mas, tomando como referência a medida de Hong Kong, será possível melhorar o parque de estacionamento leste do posto fronteiriço do Ponte do Delta, para assim incentivar ou captar mais turistas com poder de compra forte para Macau. E será possível também estudar a adopção de horário tarifário de meia hora em Macau e também podemos também fornecer benefícios de tarifas de estacionamento para estes turistas. Porque sabemos que a taxa de utilização deste parque de estacionamento leste é baixa. Mas quanto à rede pedonal, a sua concepção visa encurtar as deslocações dos residentes e também turistas, proporcionando mais uma opção de deslocação.
assim aliviando a pressão rodoviária. E sabemos que na Taipa a rede pedonal também pode servir de um exemplo, porque pode aumentar a eficiência e também a segurança rodoviária. No entanto, naquela rede também há muitas passagens superiores para peões. Isto pode também desviar o fluxo de pessoas perto das lojas. Então, no futuro, a quanto da construção da travessia pedonal na Avenida do Nordeste da Areia Preta, então como é que o governo vai ter em conta também estes fatores? Agora, muitas pessoas também preferem transporte terrestre para turismo transfronteiriço. E muitas pessoas também estão a utilizar muito a ponte Delta e assim as pessoas há menos procura do uso do terminal marítimo de passageiros. Então, o governo vai pensar em reforçar a comunicação com os operadores destes terminais para redefinir o seu posicionamento. Obrigado. Deputado Chanlequei, obrigado, senhor presidente. Senhor secretário e seus colaboradores, caros colegas, bom dia. E, segundo a apresentação do senhor secretário, na sua tutela foi feita um grande volume de trabalho, mas para o ano de 2026, primeiro, gostaria de perguntar sobre a reparação predial e também a sua segurança e também garantia. E quanto aos trabalhos de reparação predial, entre janeiro e setembro, quando o Fundo de Reparação Predial concedeu apoio para 460 prédios que envolveram 392 edifícios com um valor de 48 milhões de patacas. E, segundo o atual Fundo de Reparação Predial, quanto à sua execução, a participação dos proprietários é reduzida e o processo de pedido é complexo e também o âmbito de apoio é reduzido. Portanto, isto impede a vontade de reparação dos proprietários, o que também dificulta os trabalhos de reparação. E mesmo que o governo atribui recursos, por exemplo, também os seus trabalhos são impedidos por fatores de, por exemplo, vontade de proprietários. E para os edifícios de classe M e B, e às vezes devido à falta de conhecimento dos proprietários, então as respectivas obras foram impedidas ou afetadas. E, senhores secretários, para poder tratar de forma sistemática dos problemas de risco de mais de 5.000 prédios antigos, há ou qualquer medidas ou planos de apoio para elevar a vontade de participação dos proprietários, por exemplo, a simplificação do processo de pedido e apoio para os edifícios de 3 nãos, etc. Segundo a apresentação do senhor secretário, também vai ser implementada uma instrução de reparação, etc., dos prédios antigos ou prédios sem ascensores. O governo vai ponderar, no âmbito do Fundo de Reparação Predial, atribuir apoio ou estudar a criação de mais apoios para a reparação predial, para ajudar, por exemplo, os idosos poderem proceder à reparação segundo as instruções e para facilitar ou apoiar ou proteger os interesses e direitos dos grupos vulneráveis. E segundo o plano de apoio financeiro de crédito sem juros para a reparação de edifícios, como o âmbito é reduzido, ou seja, para alguns materiais que já cuja a produção já foi reparada, e
Ou seja, isto impede a vontade de participação nesta reparação. E o governo vai ponderar, segundo a idade de prédios, atribuir apoios para reduzir encargos dos proprietários, porque agora a operação predial só pode ser feita através dos padrões definidos no fundo. E como é que o governo pode ajustar ou flexibilizar os padrões do fundo para que os patrões possam acompanhar a evolução do tempo e para que os proprietários e também as empresas de condôminos podem proceder segundo os padrões autorizados, e mais que tem a ver com os projetos de habitação sociais, tal como o edifício Chengxun, que já entrou em funcionamento há muitos anos e agora também tem problemas de instalações envelhecidas, etc. Isto implica não só o aproveitamento razoável dos recursos públicos, também afeta a qualidade da vida da população. E também, segundo a respectiva lei, e os proprietários têm responsabilidade de proceder à reparação, ou o mesmo governo também tem responsabilidade de rever a lei em cada 5 anos, mas quanto aos procedimentos de vistoria e também o mecanismo de fiscalização, a população tem a respectiva dúvida. Portanto, senhor secretário, quando a esses edifícios com uma idade maior de 30 anos, por exemplo, para o seu fornecimento de eletricidade ou manutenção de ascensores, etc. E quanto à responsabilidade de manutenção para instalações, por exemplo, ascensores e também instalações contra incêndios, pode criar ou não um mecanismo de vistoria ou inspeção periódicas e também realizar ou divulgar o resultado de estudos ou criar um grupo especializado para acompanhar habitações sociais com problemas e exigir as empresas de gestão para assegurar para proceder à manutenção ou avaliação sobre a situação dos prédios. E mais, tem a ver com a situação de desenvolvimento do mercado de mediação imobiliário. Segundo a SLAC, vamos haver um plano de isenção de imposto zero para os imóveis, as primeiras 6 milhões de patacas e mesmo que o governo continue a atribuir apoio financeiro para as PME, mas para o mercado de mediação imobiliária, que pode implicar tarifas de licença ou imposto, etc. E quanto às despesas correntes ou diárias do setor, ou seja, também se refere que há que reforçar o grau de fiscalização do mercado de mediação imobiliária e o setor também está a enfrentar dificuldades de sobrevivência. Portanto, senhor secretário, vai reforçar a fiscalização do setor e, para além de melhorar o ambiente de negócio do setor, vai também rever as tarifas, por exemplo, de licença e também renovação de contrato, etc. E em 2026 vai implementar isenção ou benefícios para o prazo ou alargar o prazo de pagamento de rendas para o setor. E mais que tem a ver com veículos elétricos, e em 2026 vai haver um posto ou estação de posto de supercarregamento de veículos elétricos na zona de Goutai. E gostaria de saber mais sobre o respectivo plano e mais que tem a ver com potências de eletricidade de Macau. Obrigado. Deputado Yves Seucar, obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Sim,
a vossa área tem obtido bons resultados nos trabalhos na área de transportes e obras públicas. Hoje eu queria dialogar, trocar algumas opiniões com o senhor secretário, porque o que pretende é construir uma cidade habitável, criação de um ambiente residencial harmonioso, mas também queria trocar algumas ideias com o senhor secretário. Como é possível promover o desenvolvimento do ensino superior, porque na área do mobiliário, o que visa é construir uma cidade universitária. Por isso, em termos do planeamento urbano, vai proceder à construção de algumas estruturas. Por exemplo, no ano passado foram construídas algumas universidades, como a Universidade de Cheongsam e algumas universidades locais, ou seja, construir universidades em colaboração com algumas universidades internacionais, porque para ampliar a dimensão dessas universidades, porque sabemos que com o aumento dos estudantes do exterior, também as exigências das habitações dos estudantes é muito. Por isso, se não houver este tipo de habitações para os estudantes, que é diferente das habitações locais, por isso, essas habitações podem viver quantos estudantes, por isso não sei se há regulamentos para a construção dessas habitações, ou seja, incentivando algumas universidades, ou seja, através do mercado privado, ou seja, aumentar a procura de alguns imóveis, por forma a dar resposta à procura dos estudantes, porque então não sei se vai ponderar através da revisão dos respectivos regulamentos, como a Lei da Renovação Urbana, por forma a poder construir mais habitações para os estudantes estrangeiros. Sim, quanto à renovação urbana, sabemos que agora temos habitações para alojamento temporário, habitação para troca e habitações sociais, econômicas e também habitações dos bairros de Macau, novos moradores de Macau. Por isso também consegue dar resposta à confiança dos por isso, não sei se sabemos que as habitações do antigo Pearl Horizon, podendo comprar as respectivas habitações dos antigos proprietários do Pearl Horizon, então os investidores são poucos, por isso também estão a enfrentar algumas dificuldades por forma a apoiar o apoio para os proprietários dessas habitações, podendo recorrer às habitações antigas pela troca de outras habitações, ou seja, aquelas habitações com mais de 40 anos, permitindo aos habitantes escolher, ou seja, as habitações da Zona A, e para aqueles que estão à lista de espera das habitações sociais, depois da conclusão das habitações para alojamento temporário, porque também temos de dar em conta ao direito de propriedade. Por isso, quanto à renovação urbana, também temos de dar um primeiro passo. Também falou que o desenvolvimento da economia marítima, tendo em conta as areias do delta
do grande delta das Pérolas. Sabemos que muitos profissionais para a resolução da gestão marítima sim ponderem para construir um dique com 100 metros. Sim, isso há que haver uma avaliação profissional. Por isso, vou perguntar, queria saber qual a gestão dessas áreas marítimas. E sabemos que no Porto Interior existem muitos pontos cais que estão a ser utilizadas por forma a criar uma rua de mariscos. E uma outra situação também falou de um regime de gestão, porque a lei de mediadores imobiliários já entrou em funcionamento há mais de 10 anos, há mais de 3 anos, por isso também há muitas sanções. Ou seja, alguns não é permitidos esses profissionais exercer a atividade. Ao longo desses 3 anos, será que há que haver uma fiscalização rigorosa dessa atividade? Porque será que há que reforçar o combate a essas irregularidades? Não sei se o senhor secretário pode facultar alguns desses dados. Por isso, depois de mais de 10 anos, então vai proceder à respectiva revisão por forma a haver um desenvolvimento saudável da atividade. Também falou sobre o trânsito, sobre as deslocações. Mas, segundo muitos setores, que é difícil encontrar lugares de estacionamento, por exemplo, os autocarros de turismo, que é difícil conseguir encontrar estacionamento em hotéis ou pontos turísticos e alguns lugares públicos e para alguns veículos de transporte de substâncias perigosas. Não sei se consegue proporcionar algumas taxas de estacionamento razoáveis para este setor. Sabemos que em Macau não há voos para Lisboa, então se querem ir ao Brasil, então têm de fazer a escala em Lisboa. Por isso, sendo uma plataforma, há que haver um subsídio. Por isso, há que desenvolver com abertura aéreo, então há que aumentar os voos. Isso é bastante importante. Senhor deputado Anik Han. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhores colaboradores, caros colegas, bom dia. Gostaria de colocar as seguintes questões para trocar opiniões com o senhor secretário. Relativamente à política de habitação, vários colegas já abordaram este assunto. Em 2022, já foi realizado um estudo sobre a procura de habitação em Macau e depois, aliás, com o desenvolvimento da sociedade, a procura de habitação também pode sofrer algumas alterações. Por exemplo, agora o requerimento ou a candidatura à habitação econômica também já é diferente, apresenta uma tendência diferente em comparação com o passado. Será que o governo vai ter em conta este estudo realizado em 2022, fazendo uma revisão da política de habitação? Porque o último governo apresentou 5 classes de habitação e será que estas 5 classes de habitação já conseguem responder, ou seja, correspondem às necessidades no mercado? Não sei se o governo tem planos para realizar uma revisão ou mais estudos.
Quanto à troca de habitação econômica, segundo a SLA, o governo iria fazer um estudo e tratar desta matéria. Então, gostaria de saber mais qual é o trabalho que a ser desenvolvido, como é que o governo pode responder às necessidades de habitação de forma mais científica, por exemplo, respondendo às necessidades de procriação de diferentes famílias, melhor aproveitando a habitação econômica relativamente ao planeamento de trânsito. Com o esforço do senhor secretário e de diversos serviços competentes, nós conseguimos um progresso bastante satisfatório. E o metro ligeiro recentemente já registrou um número diário de passageiros de 30 mil. Então, como é que pode melhor distribuir as carreiras em articulação com as estações do metro ligeiro, aumentando ainda mais o volume de passageiros? E como é que podemos optimizar a rede de transportes públicos? E com o aumento do número de passageiros do metro ligeiro, qual é o trabalho, qual é o avanço, qual é o ponto de situação das portas de acesso ao metro ligeiro? Como é que podemos facilitar a vida dos passageiros e também dos turistas? Neste momento, temos mais turistas do interior da China, mas segundo a apresentação dos serviços de turismo, temos cada vez mais visitantes internacionais. Por isso, devemos optimizar estas portas de acesso para dar resposta às necessidades dos turistas internacionais. Temos ainda a moeda digital. Não sei se isto também pode contribuir para a melhoria das formas de pagamento do metro ligeiro. E com a ocupação de frações na zona A, como é que o governo pode analisar melhor o número de passageiros de autocarros públicos e também a distribuição das paragens para facilitar a deslocação dos moradores da zona A? Não sei se o senhor secretário pode fazer uma apresentação sobre este trabalho. Quanto à circulação de veículos de Macau em Guangdong, um assunto que preocupa bastantes residentes. Atualmente, mais de 50 mil veículos já procederam ao registro e a quota é de 2 mil. E por diferentes motivos, muitos residentes precisam de ir ao interior da China. Como é que o governo vai optimizar este sistema, esta política? Porque, segundo bastantes residentes, agora o mecanismo de marcação pode ser otimizado porque alguns residentes cancelam a cota só no último momento. Será que estas cotas podem ser aproveitadas? E, segundo alguns residentes das ilhas, quando precisam de ir à China, precisam de percorrer um caminho bastante longo para chegar ao posto fronteiriço. Será que na próxima fase o governo pode comunicar com as autoridades do interior da China para optimizar esta política, por exemplo, deixando uma parte de veículos entrarem em Guangdong através do posto fronteiriço Hanqing? Relativamente aos parques de estacionamento, com a liderança do senhor secretário, foram introduzidos muitos ajustamentos. Por exemplo, o modelo de cobrança por meia hora já está a ser aplicado em 22 parques de estacionamento públicos. Não sei se no futuro vai adotar modelos ainda mais inovadores. Por exemplo, os parques de estacionamento que reúnem as condições necessárias podem permitir um desconto de 15 minutos ou 20 minutos. Por exemplo, os estafetes de take-away só precisam de 10 a 15 minutos para estacionar os veículos. Então, estes 15 minutos podem ser gratuitos. E quanto aos parques de estacionamento com baixa taxa de utilização,
Também pode ser adotado um modelo de pagamento ou de cobrança mais inovador, aumentando a taxa de utilização deste parque de estacionamento. Quanto ao parque de estacionamento no edifício Dona Julieta Nobre de Carvalho, em princípio, a obra está na fase final, mas agora, por causa das vedações, não se sabe se realmente já está pronto, porque os moradores dessa zona também precisam de lugares de estacionamento. E quanto aos parquímetros, quanto é que o governo vai realizar o concurso público? E como alguns colegas já perguntaram, será que o governo vai optimizar as formas de pagamento, procurar melhorias? E quanto aos serviços de táxi, o senhor secretário já fez uma apresentação, ou seja, o número de táxis vai registrar um aumento de 800. E, segundo os dados mais recentes, o número de taxistas licenciados é de 7.600. Então, estes taxistas... Aliás, será que houve uma comunicação com a DESAL? Ou seja, com o aumento do número de táxis, também vai haver taxistas suficientes? Muito obrigado. Deputado Gonsen, obrigada, senhora presidente, senhor secretário, seus colaboradores. Bom dia. A sua equipe, na construção de uma cidade habitável, fez muitos trabalhos e após a tomada de posse, o senhor secretário também reforçou a sua comunicação com os diversos setores para estes ficarem para das dificuldades da sua área. E o senhor secretário também mostrou a sua determinação em renovação urbana, que merece o meu concordamento e também reconhecimento, mas é necessário ainda injetar muitos esforços para a criação de uma cidade habitável com condições ideais para negócios. Então, agora vou trocar algumas opiniões minhas com o senhor secretário sobre renovação urbana, planeamento urbanísticas e gestão de terrenos e fiscalização de segurança de obras, entre outros temas. Quanto ao aproveitamento de terrenos e sua gestão, quanto aos terrenos recuperados, o governo disse que vai aproveitar um modelo duplo de aproveitamento, planeamento de aproveitamento mais utilização provisórias. Mas a sociedade está atenta a qual ideia sobre a utilização de terrenos recuperados. A bocado disse que 30 terrenos estão em planeamento. Então, quais são os planos para a sua utilização e faz elaborar ou não listas de terrenos desocupados com a sua área, disposição especial e finalidade para a população ficar a saber dos trabalhos do governo. E o governo também está a promover a fusão do TSC no TSSCU. E isto também merece o meu reconhecimento, porque isto pode contribuir para melhorar a gestão de recursos de solo e pode também aproveitar esta oportunidade para reformular o sistema de informação cadastral. Então, senhor secretário,
como é que se pode reorganizar os recursos de terrenos para formar uma plataforma de gestão de terrenos inteligentes. Então, vai também melhorar o sistema de informação geográfica de canalização subterrâneas urbanas. Então, com esta gestão de dados geográficos, então, como é que estados podem ser aplicados a diversos cenários, ajudando o planeamento urbanístico e coordenação de obras viárias. E depois, quanto ao regime jurídico de renovação urbana, segundo as leis, vai ser acelerada os trabalhos na renovação urbana, mas isto também depara-se com a dificuldade de direitos de propriedades e falta de capitais, etc. Então, que medidas inovadoras tem o senhor secretário para apoiar a renovação urbana? Além disso, como é que podemos aproveitar as habitações para troca e para alojamento temporário para reforçar incentivos à renovação urbana. E alguns deputados também perguntaram se o governo vai introduzir medidas inovadoras, por exemplo, a permuta de habitação ou a aquisição de frações antigas por parte do governo para assim promover a renovação urbana. O governo está a promover a elaboração dos planos de pormenores na norte ou zona do Porto Exterior 1 e 2 e também Taipa Central 2. Mas isto também leva tempo. Então, o senhor secretário, será que vai avançar com a renovação urbana por zonas antes da elaboração dos planos de pormenor? Então, será que já o governo tem algumas ideias sobre isto? E quanto à fiscalização de segurança das obras, recentemente houve um incêndio mortal em Hong Kong. E isto também despertou a atenção da sociedade e o chefe do executivo também ordenou a realização de inspeção junto dos estaleiros. E este incêndio também tem a ver com os materiais utilizados. E segundo o regulamento número 32 para 2023, normas técnicas de segurança e saúde ocupacional na construção civil e também exige que as redes de proteção também têm de ser resistentes ao fogo. Mas isto tem a ver apenas com a segurança e saúde ocupacional e na área de obras públicas não se vê qualquer exigências sobre a utilização de materiais retardadores de chama nas obras públicas. Então, o governo vai definir critérios claros para a exigência da utilização de materiais retardadores de chama para evitar a ocorrência de incêndios. E na sua área, quais são a frequência de inspeção e também quais são as irregularidades detectadas durante a inspeção conjunta? Será que vai criar um mecanismo de inspeção conjunta para elevar a segurança nas obras públicas de Macau? E quanto ao desenvolvimento da aviação civil, com a nova lei de atividade da aviação civil que entra em vigor em fevereiro do próximo ano, então o setor espera que com a liberalização do mercado é possível criar mais companhias aéreas locais, aumentando assim a competitividade do setor. Então, senhor secretário, como é que podemos aproveitar a implementação da lei para promover o desenvolvimento do sector? Agora, há ou não empresas que estão a pedir
consulta sobre como se cria companhias aéreas locais e no futuro, ao nível do mecanismo de licenciamento, quantas licenças é que o governo vai emitir e que medidas tem para apoiar as empresas locais a criar voos diretos internacionais para aumentar a sua competitividade. A lei vai entrar em vigor no próximo ano, então vão ser criados metas concretas e por fase para acelerar a construção do hub aéreo. Obrigada.